como é que eu vou fazer uma review séria disso? Antes que vocês me julguem da maneira que eu vou fazer essa análise, levem em conta que o nome do episódio é As Bundas e eu não consigo fazer nada em relação a isso. O outro episódio em questão é bem fofo pelo menos, então vai ser uma dualidade divertida de se ver. No mais, se inscreva porque eu estou postando análises de um maravilhosamente estranho mundo de Gumball diariamente e venha comigo acompanhar os dois episódios de hoje, As Bundas e o Trânsito. O episódio começa com o Gumball fazendo barulho de pum com a boca e o diretor Brown pergunta o que exatamente estava acontecendo nesse momento. Diretor, se você não sabe, imagina eu. O Gumball estava escrevendo um poema sobre sua bunda e ele iria tocar no concerto à noite, mas foi impedido. Ele tenta contestar isso para o diretor, dizendo que não era um poema apenas sobre bundas, mas sim sobre autoaceitação e amor próprio de cada indivíduo. Felizmente, o diretor Brown nos livra de ouvir esse assunto e começa a correr, mas tem um problema. O Gumball começa a ir atrás e percebe que se ele anunciasse que faria o discurso à noite, não tinha para onde as pessoas correrem. E ele consegue. O Brown chega e depois do Gumball anunciar, ele desabafa, dizendo que ele tem uma insegurança muito complicada em seu traseiro. O Gumball começa a chorar ouvindo tudo isso e pensando sobre tudo que o Brown estava falando, ele decide que o diretor precisava escapar dessa miséria, o obrigando a resolver essa situação e depois de muito exagero do diretor, ele aceita. Em primeira tentativa, eles vão até a barbearia e olha que surpresa, o Larry estava trabalhando lá e com a maior cara de decepção que eu já vi ele fazer nesse desenho todo. O Gumball tenta convencer o diretor, dizendo que às vezes ele só precisava encarar a sua segurança e talvez mudar o visual dela. Mas quando o Larry decide que iria começar a fazer, digamos que as coisas não dão lá muito certo. Os dois são presos e encontram esse cara muito esquisito até serem soltos. O policial até faz a proeza de se prender sozinho. Como as coisas não foram como planejado, o Gumball diz que quando isso acontece, ele vai atrás de um adulto responsável para resolver a situação. Mas infelizmente a Nicole não estava em casa por, trabalho. Então ele é obrigado a ir atrás de outro adulto da casa dele. Mas dessa vez, ao invés de responsável, um pouco inconsequente. E sim, eu tô falando do Ricardo. O Coelho então passa toda uma lição de autoaceitação e ser como você é. E caramba, lembrar que toda a base do episódio está voltado sobre as bundas dos personagens é algo assustador. Então o Ricardo diz que tudo que você precisa fazer é olhar no espelho, respirar fundo e se aceitar, pensando no corpo que você merece. O Ricardo vai lá e se mostra ser um cara todo musculoso e bombado. De certa forma, não é a primeira vez que ele se mostra bombado no desenho. Depois disso, vai o Gumball, ao qual ele se revela um gato num estilo mais anime humanoide. E então, finalmente vai o diretor Brown, que de primeiro momento até consegue, mas seu plano acaba explodindo depois de ele pensar nas suas inseguranças. Nesse momento, o diretor Brown conta sua história de origem da sua insegurança, dizendo que ele tinha nascido com uma bunda esquisita e ele de fato nunca se incomodou com isso. Entretanto, certo dia ele sofreu bullying por causa dela, e todos começaram a rir desse treco. Gumball começa a chorar e diz que o diretor precisava por tudo que era mais sagrado enfrentar o seu medo. Brown diz que não dava e sua insegurança era mais forte que ele. Gumball do outro lado estava determinado e afirma que iria curá-la, embora fosse meio difícil fazer isso preso em uma cadeira. A pessoa que nós não sabemos o nome estava fazendo um poema e a cena corta para vermos que das pessoas que estavam observando o poema, aparentemente o segurança do lugar ou algo assim era a mesma pessoa que fez bullying com o diretor Brown. E aqui, mesmo vários anos depois, sendo um adulto todo crescido, ele volta a fazer esse bullying, entristecendo muito o diretor e o chamando pelo seu apelido vergonhoso, o que mata o Brown por dentro. Gumball, assistindo toda essa situação, consegue finalmente se soltar e depois de dar uma voadora de 2 pés na mole, ele começa um poema intitulado Minha Bunda. Caramba, eu não consigo fazer um roteiro sério desse episódio. O Brown acaba tomando o microfone do Gumball. Entretanto, ele se viu cercado na frente do público, tentando lidar com o fato que ele teria que encarar essas caras após interromper um lindo poema sobre bundas. O diretor Brown não sabia o que fazer, pensando o quão pequeno ele se sentia nessa situação embaraçosa. Mas no momento certo, o poema do Gumball cai do seu lado. O Gumball liga a música e o diretor começa a improvisar um pouco sobre tudo. Eu vou poupar vocês de ouvir a letra dessa música, mas se resumir algo mais ou menos como rebola, rebola algumas vezes e umas palavras honestas do diretor Brown. Os estudantes ficam empolgados com tudo isso e o segurança se vê perdido. O episódio acaba com todo mundo se autoaceitando e o Gumball se sentindo orgulhoso após o diretor Brown perder toda a sua insegurança. Eu de fato não tenho muito a comentar sobre o que eu acabei de assistir aqui. A mensagem desse episódio certamente é bonitinha, mas caramba, eu não consigo levar nem um pouco a sério um episódio que tem o título de As Bundas. No mais, acho que ele pode ser aproveitado como todo episódio de Gumball. Felizmente, a Cartoon nos deu um episódio fofo para equilibrar as contas. Então, vamos para o trânsito.
O episódio começa e recebemos uma péssima notícia para Anaís. A Nicole pede uma reunião de família e conta que a Daisilândia seria demolida em breve. Por causa disso, eles precisavam ir atrás de ver aquilo imediatamente para saciar a vontade da Anaís por tudo isso. O Gumball diz que não poderia por causa do seu encontro com a Penny, mas a Nicole não liga muito. Na verdade, ela dá muitos argumentos, obrigando eles a irem. Isso acontece porque eles estavam tentando ir há pelo menos 2 anos. Mas já que todo mundo nessa família é um idiota, alguns imprevistos sempre acabavam acontecendo e a Anaís nunca conseguia ver a Daisy. Dentre essas proezas, eu quero destacar o Darwin colocando fogo após bater um carrinho de controle remoto em um caminhão, o Gumball preso numa máquina de brinquedos, o Ricardo no hospital após comer uma galinha de brinquedo e o Darwin colocando fogo na água do aquário dele. Eu quero muito saber como essas coisas aconteceram. A Nicole pede para eles prometerem que apesar de tudo, eles iriam estar no seu melhor humor para se divertir com a Anaís. E eles aceitam, afinal. Quem não aceitaria depois de toda essa humilhação? O episódio corta pra eles no carro e o Gumball começa a gravar um áudio de desculpas para Penny. A Anaís fala o seu plano de hoje, mas entre todas as atrações, uma acaba incomodando muito o Darwin, que é o fato de existir um bebê desse jeito no parque. Isso acaba assustando o peixe. Enquanto isso, a Nicole agradece o Ricardo por ter consertado o carro, mas queima a língua após perceber todas as coisas bizarras que esse carro estava fazendo. O peixe começa a se assustar com o bebê e empurra o banco do Ricardo, o que cria uma confusão gigantesca ao maior estilo Gumball na situação. No fim, o áudio que o Gumball estava gravando, na verdade era aqueles áudios que escrevem uma mensagem, coisas horríveis começam a ser escritas para Penny. Por causa disso, ele acaba mandando sem querer, trazendo mais caos ainda para toda a situação. A Nicole dá uma enfurecida e pede para eles se lembrarem que tinham prometido estar de bom humor para tudo isso. Em um piscar de olhos, todo mundo começa a se comportar nessa situação. Eles só precisavam de uma boa alma viva para deixarem eles voltarem ao trânsito. Mas todos os outros carros ficam olhando mal para os Wattersons após toda a situação. A Nicole então decide tacar o dane-se e ir mesmo assim. O Gumball do outro lado começa a editar a mensagem que ele tinha mandado para Penny, mas mal sabia o Gumball que ela poderia ver a mensagem antes de ser editada. Em uma cena até que engraçada, isso praticamente mata o Gumball por dentro. Uma nova confusão é iniciada após a Nicole mencionar o bebê e o Darwin é nocauteado pelo carro do pai do Tobias. A Anaís então, olhando toda essa situação, pede para a Nicole fazer o que ela tinha que fazer. A Nicole primeiramente dá vida ao carro novamente. Depois ela restaura o Darwin. Prosseguindo, ela dá ré até a casa da Penny, onde ela fala que o Gumball mandou uma mensagem sem querer e ele ama muito a Penny. Destaque para a reação engraçada dos dois nessa situação. Eles voltam atropelando todo mundo, mas quando parecia que eles iriam chegar, a polícia os para, interrompendo todo mundo pelo tal veículo ilegal graças a todas as alterações do Ricardo. O policial ainda termina dizendo que eles não poderiam ir à Daisilândia. Ouvindo isso, a Anaís toma a frente, falando algumas coisas muito fofas, dizendo que ela entende que muitas vezes os garotos precisavam de mais atenção do que ela, falando pra Nicole não se preocupar e não era culpa dela. Ela entendia que muitas vezes ela não poderia ter o que queria e era assim que a família deles funcionava. Todo mundo faz uma cara por fofa e ela diz que ficaria muito bem. Mas nesse momento, algo atinge o orgulho da família dos Wattersons. Eles sentiam que não podiam não levar a Anaís para o parque. Por isso, nesse momento, todo mundo ativa sua transformação mais poderosa em uma cena toda estilizada. Eles começam a correr para a Daisilândia. A polícia detida e no estado de insanidade e obsessão que eles se encontravam, os Wattersons são obrigados a irem pelo esgoto, onde, apesar do início mais calmo, a Anaís escuta o som da Daisilândia e começa a se divertir muito com a situação. E, sinceramente, tudo isso parece muito divertido apesar de tudo. Inexplicavelmente, todo esse esgoto acaba jogando eles para a Daisilândia, mas na hora que eles iriam entrar no parque, a Anaís fala que acha que eles não precisavam ir até esse lugar. A Nicole pergunta o porquê de tudo isso. A Anaís primeiro aponta para o estado que o parque se encontrava e, para falar a verdade, ela tá totalmente certa. Eu não entraria em um parque pegando fogo, pelo menos. Finalizando falando algo que realmente toca o coração de quem está assistindo, porque ela não tinha certeza ao certo se as pessoas dessa família realmente tinham tempo pra ela. Algumas vezes elas só queriam seguir a sua vida e tá tudo bem. A Anaís parece ter muita maturidade aqui para seguir com a sua vida. No fim, o episódio acaba de um jeito bem fofinho, com a Anaís admirando todo mundo e uma foto muito divertida dos Wattersons acontecendo. Ah, e também caiu uma Daisy na Anaís, o que faz ela ficar muito feliz com todo esse dia. E com o fim desse episódio, os 2 episódios de hoje acabam chegando ao fim.
Eu continuo achando que o segundo foi o melhor episódio até agora, mas esse aqui chega bem perto. No mais, se inscrevam para não perder a análise de amanhã, deem um like que me ajuda muito, comentem qual é o episódio favorito da série até agora pra vocês. Muito obrigado, membros, por me ouvirem até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!